Boa noite, lindos. Tudo bom com vocês? Eu me chamo Hugo Santos e esse é o meu novo canal no YouTube. Esse canal vão ser uma série de mensagens que eu vou estar trazendo para a sua vida e que vão falar muito com você. Meu sonho é levar essa mensagem para o maior número de pessoas. E você aí de casa pode me ajudar a realizar esse sonho, dando like e compartilhando para todos que você conhece essa mensagem. Por falar em mensagem, vamos para ela? Nossa primeira mensagem desse canal tem como tema Next Level, o próximo nível. E a parte 1 dessa série, vamos falar de experiência para o próximo nível, né? Como conquistar esse próximo nível. Você vem comigo? Espero que você me receba muito bem na sua casa, pois Deus tem algo impressionante para fazer com você através dessas mensagens. Se você crê, diga amém, dá um next. Como conquistar o next level? Primeiro, devemos provocar novas experiências. Se queremos algo novo, nós devemos começar a experimentar tudo aquilo que não estamos acostumados. Talvez fazer prova do poder de Deus seja uma boa experiência para o seu próximo nível. E esses dias mesmo eu fiz prova de Deus. Esses dias eu estava com uns amigos meus de trabalho. Deus já havia revelado algo sobre a minha vida diversas vezes, o qual eu iria viver. Deus tem um propósito na minha vida de viver o evangelho de uma forma missionária. E Deus já disse várias vezes que eu iria sim ir para outros países, que eu iria pregar a palavra dele em outros países. E eu estava comentando isso com os amigos meus lá no meu trabalho, e eles até acreditaram em certo ponto, mas eu falei assim, olha, você quer ver que Deus, ele prova essas coisas para nós e ele confirma. Aí eu falei assim, vamos fazer prova de Deus aqui agora, nós três. Eu tinha uma agenda, eu lembro que era para uma igreja, e eu falei assim, olha, eu vou ir tocar nessa igreja. Fui convidado para essa igreja, eu não conheço ninguém de lá, e vocês vão comigo. Lá Deus vai usar alguém de alguma maneira para falar comigo através disso. Vai falar comigo de alguma maneira de outros países, que a gente vai pregar o evangelho em outros países, e dito e feito. E eu cheguei lá, eu já nem lembrava mais do que eu tinha falado com eles, porque eu já tinha certeza que iria acontecer. Eu já tinha certeza que Deus iria confirmar. Eu não precisava de mais resposta nenhuma, porque eu tenho fé do que Deus vai fazer. E chegando lá, Deus confirmou. E eu já nem lembrava mais, e eles no final, eles chegaram, caraca, Hugo, olha, Deus falou mesmo. Eu falei assim, o quê? Ele, poxa, aquilo que você estava falando, que você ia para outros países e tal. Eu falei, tá vendo? Fazendo prova de Deus, isso é viver o next level. Nós temos que ter a certeza de que Deus está operando em nossas vidas. Eu já tinha certeza que isso ia acontecer. Eu tinha certeza que Deus iria falar algo relacionado àquilo. Eu só pedi a Deus ele uma vez. Que ele falasse, porque eu precisava mostrar para aqueles meus amigos e para todos que estavam naquela igreja o qual Deus que nós servia. Então por isso nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos exercitar o nosso chamado. E fazendo prova de Deus é uma das melhores experiências que nós podemos ter nessa nossa caminhada. Por que é importante ter novas experiências com Deus? Provocar experiências com Deus faz com que a gente exercite a nossa fé. Provocar experiência com Deus faz com que nós mesmos acreditamos mais naquilo que Ele pode fazer. Porque é impossível a gente chegar no próximo nível sem fé. A fé é a nossa munição para o next level. Além disso, nós precisamos de tirar o nosso medo. Toda dúvida do nosso coração, nós precisamos de nos esvaziar dessas coisas. Porque o medo nos faz pessoas covardes. E Deus nos deu um espírito de ousadia. E o medo não pode impedir de forma alguma nós de alcançar o next level. Por isso, se esvazie de tudo aquilo que não vem de Deus. Se esvazie de tudo aquilo que não vai te levar, que não vai fazer você viver o seu próximo nível. Um exemplo bíblico de pessoas que encontraram o next level, que viveram, o próximo nível em sua vida, se encontra na Bíblia lá em Daniel. Vou contar a história agora de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E talvez aqui seja a parte mais importante dessa mensagem.
Vem comigo, preste bem atenção, porque Deus quer falar no seu coração. Na época, o rei Nabucodonosor, ele estabeleceu uma estátua de ouro e em cima disso ele ordenou, ele deu um decreto de que todos que ouvissem os sons da trombeta, dos pífaros, dos saltérios, das flautas, dos tambores, eles teriam que se prostrar diante daquela imagem e começar a adorar aquela imagem. Então o decreto do rei era para todos aqueles que ouvissem qualquer tipo de som, eles teriam que se prostrar perante aquela imagem. Só que aí entra desses 3 rapazes que estavam provocando uma nova experiência com Deus, para viver o next level deles. Então chegou os guardas do rei para ele e disse assim: existem 3 homens lá embaixo que se recusam a adorar a imagem que o Senhor fez. Dizem que eles só vão adorar o Deus de Israel. Dizem que há só o Deus de Israel que eles podem adorar e que eles nunca iriam fazer isso. Então o rei fica enfurecido e manda chamar esses homens lá. E quando eles chegam lá, o rei pergunta: é verdade que vocês não querem adorar a estátua que eu fiz? É verdade que vocês estão fazendo pouco caso? E eles, com toda a autoridade no espírito, disse: é verdade, nós não vamos adorar a uma imagem feita de ouro. Nós não vamos adorar a coisas que não vêm do nosso Deus, porque somente ao Deus de Israel nós adoraremos. Então o rei ficou enfurecido e falou assim: olha, eu vou ter que jogar vocês na fornalha de fogo, porque esse é o decreto, porém eu vou te dar uma chance. Vai adorar ou não vai? E muitas das vezes em nossas vidas, o inimigo vem com essa proposta para nós, de trocar o que Deus tem para nós, para manjares que Ele nos oferece. Talvez o inimigo venha na sua vida com manjares, dizendo que você vai morrer se você não aceitar aquilo. Mas assim como aqueles homens não morreram, você também não vai morrer. Vamos continuar com a história? Então o rei fala assim: já que vocês não querem me adorar, eu vou lançar vocês na fornalha ardente de fogo. E ele deu uma ordem para os soldados para que aumentasse essa fornalha de fogo 7 vezes mais. 7 vezes mais. E a Bíblia vai falar que quando esses soldados estavam aquecendo mais essa fornalha, eles mesmos foram queimados pelo fogo, porque a chama era tão grande que eles não suportaram e morreram. E beleza, e depois o rei foi e jogou esses caras dentro da fornalha. Jogou Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eu acredito que eles não pensaram ali na hora que Deus poderia fazer ou não fazer. Porque quando o rei disse assim para eles: olha, o fogo vai ser tão alto que nem o seu Deus vai ser capaz de te livrar. E um deles responde a seguinte, fala assim: olha, eu não preciso de te provar nada, porém, se o meu Deus quiser, se o Deus de Israel quiser, Ele pode me livrar sim. Porém, eles foram jogados na fornalha, assim como o rei havia dito. Só que quando o rei olhou lá de cima, estavam eles caminhando no meio da fornalha de fogo. Eles estavam simplesmente caminhando na fornalha de fogo. Então o rei olha para o lado e pergunta: poxa, mas quanto eram os homens que a gente jogou lá dentro dessa fornalha? E um dos seus soldados responde: eram 3. E ele falou assim: mas olha lá dentro, tem um 4º homem na fornalha. E o rei não acreditou, porque ele havia jogado só os 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não havia mais ninguém ali naquela fornalha. E quando ele olhou lá de cima, ele percebeu que estavam mais uma pessoa. O 4º homem da fornalha era Jesus. E assim como na sua vida, às vezes você pode estar sendo jogado em fornalhas. Não pode ser materializado em fogo, mas a fornalha da sua vida pode vir com coisas que você talvez não suporte. Mas eu quero declarar algo para você. Do mesmo jeito que Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram uma 4ª pessoa lá dentro para livrar eles, Jesus hoje entra na sua vida e vai te fazer caminhar por esse fogo. Deixa eu te explicar. Quando eles saíram, o rei notou que não havia nenhuma marca de fogo, de queimado neles.
nem mesmo as suas vestes, nem suas sandálias foram arrebentadas, um fio de cabelo deles não havia sido tomado pelo fogo, nem cheiro de fumaça eles tinham. Então o rei, ele começou a reconhecer que não existia outro Deus, que não existia imagem acima do Deus de Israel. E ele, em cima daquela ordem que ele decretou, ele dá outra ordem dizendo: olha, a partir de agora, todos aqueles que quiserem adorar a esse Deus de Israel, pois fique bem à vontade, pois eu também o adorarei. Esse é o próximo nível na vida daqueles homens. Aqueles homens, através de Deus, através da fé deles e através das experiências que eles provocaram com Deus, eles conquistaram o próximo nível. Porque além deles saírem ilesos daquela situação, Deus também proveu e moveu o coração do próprio rei, que tinha enviado eles para dentro daquela fornalha. Então, se você está preocupado com alguma coisa, se você está preocupado em te jogarem para uma fornalha de fogo, fique tranquilo. Deus também vai enviar um anjo para caminhar com você por dentro da fornalha de fogo. E assim que você sair dela, aquelas mesmas pessoas que te jogaram irão ter que reconhecer que Deus de Israel é o único Deus e não há outro além dele. E agora só vai dar um next na sua vida e viva o seu próximo nível. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.